E eu preciso me apresentar. Eu sou conhecido como guru dos concursos. E eu sou conhecido desse jeito por um motivo, porque eu fui reprovado em vários concursos. Eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado no concurso para oficial de justiça, fui reprovado no concurso para promotor de justiça, fui reprovado no concurso para defensor público, depois fui reprovado de novo e também fui reprovado no concurso para juiz de direito. Aí estudei mais um ano e meio, fui lá fazer a prova mais uma vez e, finalmente, fui reprovado de novo. Além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram bola. Então, o que acontece nessa hora quando você é rejeitado? Quando você sente a sensação de fracasso? Quando você acha que você não nasceu para aquilo? Quando as pessoas ao seu redor duvidam de você? Ou às vezes você mesmo se olha no espelho e você duvida de você? Bem, o mais fácil é desistir. E eu cheguei a pensar em desistir. O que eu fiz? Eu cheguei e falei assim, já quer saber? Esse negócio de estudar para concurso, ser juiz, ter lá o contra-cheque, o olerite no final do mês, ter estabilidade, ter status. Olha, é muita coisa boa, mas está muito difícil. Eu não vou por aí, não. Quer saber? Eu vou tomar conta das fazendas da minha mãe, ou então vou tomar conta da metalúrgica de meu pai, porque eu não aguento essa pressão de estudo e de prova e tudo mais. E esse projeto teria dado muito certo se minha mãe tivesse fazendas, ou se meu pai fosse dono de uma metalúrgica. Nunca consegui perdoar papai por isso. Eu não tinha outro caminho melhor para conseguir o meu lugar ao sol, para conseguir o dinheiro lá para o leite das crianças, para melhorar o meu conforto, se não fosse através do concurso. Hoje nós temos uma situação diferente, hoje nós temos muitas oportunidades na iniciativa privada, continuamos tendo as oportunidades no concurso público, mas naquela época era a melhor opção que eu tinha, era a minha melhor oportunidade. Então, porque minha mãe não tinha fazendas, meu pai não tinha uma metalúrgica, eu continuei estudando. E eu tomei uma decisão. A cada concurso que eu ia fazendo, e o que eu estou falando para concurso vai servir muito para qualquer coisa que você vai fazer, a cada concurso que eu ia fazendo, eu dizia, bem, eu vou descobrir por que eu fui reprovado, e no próximo concurso que eu fizer, eu não vou cometer o mesmo erro, e ao final de uma série de concursos, eu já vou ter cometido todos os erros, já vou ter aprendido tudo, e vou conseguir passar, porque não vão ter mais motivos para me reprovar. Seguindo essa linha, que não foi fácil, não foi rápido, deu bastante trabalho, eu vim a ser primeiro colocado no concurso para juiz de direito, primeiro colocado no concurso para delegado de polícia, tudo isso no Rio de Janeiro, primeiro colocado para defensor público, quarto colocado no concurso para professor da Universidade Federal Fluminense, quinto colocado no concurso para analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e oitavo colocado no concurso para juiz federal, que é o cargo que eu exerço hoje e é onde eu sou primeiro colocado em produtividade. A 4ª Vara Federal de Niterói, que é onde eu sou o principal líder, ela produz 70% acima das outras varas congêneres, ou seja, com o mesmo número de funcionários, com a mesma quantidade e tipo de processo, com a mesma quantidade de computadores, a 4ª Vara Federal produz bem acima do que as outras. E eu estou te contando isso tudo por quê? Porque eu queria que você extraísse, e essa aula magna, essa primeira conversa, esse bem-vindo para você que está chegando para mais um tempo aqui de estudo, de crescimento, eu queria te passar alguns conceitos que podem fazer toda a diferença, não só dentro do seu curso universitário, mas principalmente naquilo que você vai aplicar dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua carreira. Se você que deseja ter uma carreira diferenciada, você precisa saber uma coisa. A mesma pessoa que tinha sido reprovada várias vezes, eu acabei de te dar a lista das minhas reprovações, logo depois de um tempo de esforço de trabalho, consegue ser aprovada várias vezes. E aí você tira a primeira lição. Vitória e derrota não são pessoas, vitória e derrota são resultados. Vitória e derrota não são pessoas, vitória e derrota são resultados. Você, o fracasso, ninguém pode dizer eu sou um fracasso, o máximo que você pode dizer é eu estou fracassando, e ninguém pode dizer eu sou um vitorioso, eu ganho todas, não, você pode estar ganhando, mas quer exemplo melhor do que a seleção brasileira? Do nosso bem conhecido e fatídico 7-1?
O que a gente teve ali? Foi uma seleção que tem um histórico maravilhoso, tem várias estrelas na camisa, mas achou que estrela na camisa ganha jogo, e não ganha. Por isso que a gente perdeu de 7-1. Mas se por um lado você que está ganhando pode perder, e por isso a gente deve tomar cuidado para a gente vigiar a situação, para a gente não criar motivo para a nossa vida piorar. Se por um lado isso é verdade, por outro lado nós temos uma ótima notícia. Se você não está tendo sucesso, se você está tendo dificuldade, e isso seja no seu estudo, seja na sua vida profissional, seja na sua casa, seja na sua saúde, você pode mudar. A derrota e a vitória são fotografias de um determinado momento. Então, se eu estou aqui arrumado e você tirar uma foto, a foto está bonita. Mas se alguém jogar aqui lama, jogar talco em cima de mim, a foto vai ficar feia. Eu não estou preocupado se a sua foto está bonita ou feia hoje. Eu estou preocupado se você quer que a sua foto melhore. O que você vai fazer para melhorar a sua foto? Daí, do reprovado para o aprovado, houve um processo de transformação. E esse processo de transformação é algo que a universidade quer fazer, quer contribuir, quer estar perto. Você tem a certeza que o fato da gente ter esse contato direto, o contato que você tem com o professor, com o mediador, com o tutor, com o polo, com a universidade de um modo geral, são formas de você ter acesso ao conhecimento, a esse poder transformador do conhecimento, e você não está sozinho. Você tem lá todo um time, toda uma equipe, você faz parte de um grande organismo que quer produzir alterações na sua vida, no seu trabalho, na sua remuneração, mas em toda a sociedade. E é esse que é o nosso plano. Deixa eu te contar, todo esse meu trabalho de sair do reprovado para o aprovado levou um tempo e demandou esforço, demorou menos do que se eu tivesse continuado sem emprego, ou subempregado, ou sem ter como me sustentar. Nesse período, eu vim a descobrir uma série de cuidados, de fórmulas, de leis, de princípios, você pode dar o nome que você quiser, que influenciam na vitória. E esse tipo de conhecimento não funciona só para passar em concurso. Depois eu descobri que ele funciona na iniciativa privada. Depois eu descobri que ele funciona para você conseguir aumentar a sua produtividade no serviço público, se é o seu caso, se você é do serviço público, isso funciona no serviço público. Isso funciona para você fazer um regime. Isso funciona para você correr uma maratona. Olha só que interessante. Eu fui o 219º colocado na Maratona Internacional de Curitiba. Para ser mais exato, eu fui o 219. E aí você talvez fale assim, mas William, 219 não é um número lá muito bonito, né? Quantos completaram a prova, William? E aí eu te respondo, 221. Eu fui o 219 de 221. Quando eu conto isso, a pessoa dá um risinho ou dá uma gargalhada, a pessoa fala assim, por que você está dizendo um resultado tão ruim como esse? Bem, eu quero te contar isso porque provavelmente você que está aí assistindo essa conversa, você pode ter achado o meu resultado ruim, pode ter achado que minha classificação foi um lixo, mas provavelmente você nunca correu uma maratona. Menos de 1% das pessoas correram maratona. E eu estou nesse 1%, eu tenho muito orgulho disso. E você riu de mim, achou graça, achou pouco, mas você não correu. Se correu, me perdoe, meus parabéns por ter corrido a maratona. O que eu quero dizer para você é que nessa vida tem gente que está correndo e tem gente que está rindo de quem está correndo. O fato de você estar em frente a uma tela, o fato de você estar fazendo um esforço que não é pequeno, de fazer um curso superior, de administrar tudo que você já tem na sua vida, família, saúde, trabalho, tudo que você já tem que cuidar, você ainda colocou dentro da história mais um item, que é fazer um curso superior. E você ainda teve uma coisa fantástica, que é maravilhosa, mas que vai te dar mais trabalho durante algum tempo, que você escolheu uma universidade, você escolheu um grupo que preza pela qualidade do ensino. Então, se você está aqui na Unicesumar, você, se não sabe, está sabendo agora, e meus parabéns, e se já sabe, meus parabéns mais ainda, você escolheu fazer um curso numa instituição que tem uma nota 4. É a maior nota no sul do país. É a segunda maior nota em toda
o ensino de EAD. Você escolheu estar numa instituição que está nos 6% do topo. Isso vai dar trabalho. E muita gente talvez ria de você, ou duvide de você, ou ache que você está tentando demais, ou que está sonhando alto demais. E a gente está aqui para dizer que não, olha, meus parabéns, você está correndo. Tem gente que corre e tem gente que ri de quem corre. Você não tem que se preocupar com quem não acredita ou quem não confia. E se em algum momento você tiver dúvida se você consegue, eu quero te dizer, você consegue. E você vai conseguir, porque você já conseguiu chegar até aqui e porque você tem toda uma equipe de direção, de professor, de orientação, de mediador. Você tem assistência, você tem equipamento para empreender essa jornada. Aliás, por falar nessa jornada, eu quero te dizer que se você está numa instituição que está nos 6% do topo, apenas 11% da população adulta desse país tem nível superior. Essa caminhada que você está fazendo, de muito poucos anos, vai fazer com que você chegue lá para o topo, lá em cima. Você vai estar na parte de cima da escala intelectual. Esse diploma que você vai ter vai colocar você num outro patamar em tudo, em termos de remuneração, em termos de status, em termos de exemplo para a sua família, em termos de realização pessoal e social. O fato de ter o diploma do curso superior vai ser um grande diferencial na sua vida e na vida da sua família. Agora, se o diploma já vai fazer muita diferença na sua história, eu quero dizer que tem muita gente que só quer o diploma e esquece que o mais importante não é o diploma. O mais importante é o conhecimento que você vai ter acesso durante o curso universitário, conhecimento que vai produzir, se você colocar ele em prática, diferença na sua vida. Eu sei de uma história de um rapaz que conseguiu entrar num resort, porque no resort tinha um café da manhã maravilhoso, tudo quanto é tipo de comida que você puder imaginar, tem lá naquele resort. Aliás, tem normalmente em qualquer resort. E ele conseguiu dar ali, furou lá e entrou. E quando ele chegou naquele salão imenso, com todo tipo de comida, todo tipo de doce, todo tipo de pão, todo tipo de quitute, ele ficou tão emocionado, ele ficou tão perdido, que ele acabou não comendo nada. E isso é esquisito, isso é ridículo, isso é louco. Como é que você pode estar num café da manhã perfeito e maravilhoso e não comer nada, e só ficar olhando? E essa realidade é uma realidade que a gente não quer que aconteça com você. Porque você está, nesse momento, dentro de uma instituição de ensino superior, de alta qualidade, de alta performance, ou seja, você está diante de um banquete de conhecimento, de um banquete de oportunidade, de um banquete de coisas que podem mudar a sua história, e a gente espera que você coma, que você aproveite. Sabe aquela história de estar com a faca e o queijo na mão? Pois é, o queijo é esse grande planeta, esse universo de oportunidade, esse país e esse planeta, onde quando está em crise, vai fazer muita diferença quem sabe o que fazer, porque quanto maior é a escuridão, maior a diferença que uma pequena chama vai fazer. E quando não está em crise, as oportunidades então se multiplicam, você vai poder escolher para onde que você vai. O queijo está aí. O que é a faca? A faca é o conhecimento, a faca é o saber, a faca é a competência, é a habilidade para você ir lá e resolver o problema, para você construir as coisas. Então você tem agora à disposição tanto a faca, a universidade onde você ingressou, quanto o queijo, que está aí esperando alguém que tenha a faca para cortá-lo. O problema é que você precisa ter fome. Não adianta você ter a faca e o queijo na mão se você não tiver fome. Então, nessa conversa, nesse bem-vindo, nesse bate-papo que a gente está tendo, eu quero transmitir para você alguns conceitos. O primeiro conceito é: não existe vitória e derrota como pessoas, mas como resultados que podem ser alterados de acordo com o que você faz. Eu não estou preocupado se você já perdeu, eu estou preocupado se você quer ganhar ali na frente. Segundo, você está diante de uma série de oportunidades que vão te demandar esforço e trabalho, mas que se você conseguir segurar a onda, se você levar a sério, se você aprender o conceito de educação à distância, se você entender que não vai ser um diploma fácil, que não vai ser um oba-oba,
Pode até ter lugar em que é oba-oba, mas não adianta, porque depois do oba-oba a pessoa vai para o mercado de trabalho e se arrebenta. Você está num lugar sério, você está com professores sérios, você está com toda uma equipe séria que vai te dar trabalho para passar. Talvez a gente precise reprovar você. Sabe por quê? Porque é melhor eu reprovar você num módulo e você saber que você tem que melhorar para quando você for para o mercado você estar preparado, do que eu ficar te enganando. A gente não está aqui para te enganar, a gente está aqui para mudar a sua história. E se a gente tiver que te reprovar, a gente vai te reprovar e vai te ensinar como que você vai fazer para superar essa reprovação. Assim como eu já fui reprovado várias vezes. O que me transformou no juiz federal, no professor, no escritor, foi justamente ter sido reprovado várias vezes, porque foi a partir daí que eu fui me aperfeiçoando. E se você assumir esse compromisso consigo, vai fazer muita diferença. Outra coisa importante que eu gostaria de te dizer. Eu te contei do meu resultado do 219 de 221. Sempre que eu faço, dou essa notícia, as pessoas riem. Elas acham engraçado, acham curioso. Se eu entregasse a régua que mede o meu valor pessoal para essas pessoas, olha, você pode ter certeza que eu ia ficar deprimido. Porque sempre que você entrega a régua que mede o seu valor pessoal para outras pessoas, você fica na mão das outras pessoas. Quando você diz, eu vou dizer o meu valor, você começa a ficar muito mais resistente à pressão externa. E a gente gostaria que você assumisse isso. Eu, William Douglas, eu não entrego para ninguém a régua que mede o meu valor. Eu escolho as minhas corridas, eu corro as minhas corridas, eu faço o meu melhor, e se alguém não gostar da corrida que eu escolhi, ou do jeito como eu corro, ou do resultado que eu tenho, lamento, me perdoe, mas a sua opinião não vai mudar o meu valor pessoal. O meu valor pessoal continua constante, independente da opinião dos outros. E eu queria deixar essa notícia para você. Valorize a sua pessoa. Valorize a escolha que você fez. Valorize a coragem que você teve de fazer um curso superior. Valorize o esforço, porque certamente você vai fazer um esforço grande. E pode ser que alguém não dê importância a isso, mas você precisa dar importância a isso. Então vamos trabalhar esses conceitos. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que para você ter sucesso em qualquer tipo de projeto, é preciso uma série de cuidados. E faz parte do nosso trabalho na universidade passar para você esses cuidados, passar para você esses conceitos. Como ter sucesso, como vencer, como conquistar a vitória. E para falar disso, eu quero dizer, há dois grandes pilares. O primeiro grande pilar é a motivação. É você criar aquela força de vontade, ligar aquela luz lá dentro do seu peito e você fala, eu quero melhorar de vida. A motivação, que vai fazer você acordar, você ralar, você pagar o preço, você arrumar tempo. Porque no ensino superior, no EAD, você vai ter tempo. O que você ganha é a flexibilidade, você vai conseguir adaptar isso à sua vida. Então, se você já está casado, se trabalha, se tem dificuldade, a gente vai conseguir te dar o conhecimento porque você vai arrumar tempo, mas você precisa arrumar tempo. Então, você tem flexibilidade, mas você não tem irresponsabilidade. Ao contrário, o EAD vai exigir para você talvez um pouco mais de dedicação e de disciplina do que um curso onde você vai lá todo dia e o pessoal fica te puxando. Mas você sabe que para você provavelmente é impossível ou bem mais difícil fazer um curso presencial. Então isso que está acontecendo aqui é a grande oportunidade que você tem de realizar esse plano do curso superior e tudo o que o curso superior vai te dar, e isso vai muito além do diploma. Então de um lado você tem a motivação e de outro lado você tem o conhecimento. Adquirir conhecimento. Tá? Só que não pense que o conhecimento se limita ao material do livro, ao material de uma apostila, ao material de um PDF que você receba. O conhecimento também tem a ver com como se organizar, com como estudar, com como administrar o seu tempo, com como conseguir administrar as dificuldades familiares. Isso também é conhecimento e isso vai ser passado para você. Então, de um lado, motivação e de outro lado, conhecimento. Só conhecimento sem motivação, o cara desanima e para.
Só motivação sem conhecimento, ele vai ser um cara muito alegre, muito feliz, muito zen, mas não vai conseguir nada no mercado de trabalho. A gente precisa ter os dois. É um equilíbrio. Dentro dessa área de conhecimento existe o conhecimento de organização e planejamento, existe o conhecimento de como estudar e existe o conhecimento de como fazer provas. E quando eu falo para você de como fazer provas, eu não estou me referindo apenas a essa prova que você vai ali no polo e vai fazer. Não. Claro que essa prova é importante, claro que você precisa aprender a fazer essa prova, mas quando você for fazer uma reunião é uma prova, quando você for fazer a sua atividade profissional é uma prova. Por exemplo, eu estou aqui na sua frente, eu estou fazendo uma prova agora. Você está aí e você está desejando que essa conversa, que essa aula magna, que esse nosso bate-papo aqui seja útil, que eu te passe elementos, que eu te passe informações que vão te ajudar. E se eu não fizer isso, você vai ficar frustrado comigo. A Unicesumar vai ficar frustrada comigo. Eu estou em prova. Só que eu não estou agoniado de estar em prova, porque eu gosto de fazer prova, porque eu já descobri que cada vez que você faz uma prova, você se torna um vitorioso. Porque quando você faz a prova e é reprovado, você pode descobrir, ao analisar por que você foi reprovado, como que você faz para melhorar na próxima. Foi o que eu fiz quando eu fui reprovado. E quando você faz a prova e é aprovado, uau, isso é ótimo, vamos comemorar. Por exemplo, eu gostaria muito que você, que está participando dessa conversa comigo, depois ingressasse no meu Facebook ou no meu site, o William Douglas. Se você for no Facebook, você digitar lá o William Douglas, vai aparecer um monte de coisa, tem um site lá, uma fanpage com cerca de 270 mil pessoas. Eu gostaria que você fosse lá e postasse, ou então você entra no meu site, que é williamdouglas.com.br, e você postasse: William, assisti a tua aula lá na Unicesumar, foi útil, gostei, não gostei, achei que isso foi bom, achei que essa parte não foi boa. Eu gostaria de saber a sua opinião, eu gostaria de saber como é que eu estou indo nessa prova que eu estou participando agora. Pois bem, se você quer ter sucesso, tanto no curso superior como em qualquer desafio depois disso, familiar ou profissional, você precisa aprender o que te motiva e adquirir conhecimento. Conhecimento de organização e planejamento da sua vida, da administração do seu tempo, de usar bem todos os recursos que você tem, por exemplo, seu cérebro e sua memória. Esse é um ponto. O outro ponto é como estudar, porque isso que vai te dar acesso ao conhecimento, e como fazer prova, seja a prova da universidade, do mestrado, da pós, a prova da língua estrangeira que você está estudando, ou sejam essas provas que acontecem todo dia, no plano pessoal, familiar e profissional. Por exemplo, quando a minha esposa coloca um vestido e pergunta se ela está bonita, pode ter certeza, isso é uma prova. E se eu for reprovado, vai custar muito caro. Você tem que saber dar a resposta certa. Não é só na vida profissional que a gente tem provas. Mas nós estamos aqui para falar de vitória, de superação, de realização. E eu vou passar para você um vídeo que fala justamente disso. São só 5 minutos, é um vídeo em preto e branco, talvez seja o meu vídeo predileto de todos os vídeos que eu já assisti sobre como conquistar a vitória. E eu gostaria que você assistisse comigo. Vamos lá, vamos assistir. 5 minutinhos de vídeo.
E aí, gostou do vídeo? Eu sou apaixonado por esse vídeo, porque ele, de uma forma muito rápida, muito clara e objetiva, ele mostra os dois grandes fatores, os grandes condutores de uma vitória e do sucesso. O primeiro condutor do sucesso são as condições materiais. O segundo condutor de sucesso é a vontade pessoal, é a garra, é a disposição. Eu não sei se você se identificou com o chicano ou com aquele anglo-saxão que tinha tudo favorável. Se você se identificou com o anglo-saxão ali, com o sujeito que tinha tudo ali, a melhor bicicleta e tal, aquele negócio todo, pô, que bom, vamos aproveitar essa oportunidade. Agora, se por outro lado, você se identificou com aquele rapaz que é o pobre, que é o chicano, com a bicicleta toda barulhenta, vamos ser honestos. Você já parou para pensar se é bem assim? Eu acabei de dizer, você está numa instituição de ensino superior que é a melhor do sul do país. Você está numa instituição que está no 6% do topo. Você está prestes, em pouco tempo, 1, 2, 3 anos, você vai estar com nível superior que te coloca nos 10% do topo. Será que, com todas as dificuldades, você é o chicano, você é o sujeito que não tem nada? Não sei não, eu acho que você está bem. E mesmo que você seja aquele chicano lá com tudo contra, eu quero dizer, a bicicleta você tem. A bicicleta você tem. Você está diante de uma tela que não é uma bicicleta ruim, mas vamos pegar o resto, as suas dificuldades, a dificuldade de pagar, de arrumar dinheiro para mensalidade, de conseguir tempo para estudar, de administrar isso tudo. Pode ser difícil, mas a bicicleta você tem. A bicicleta é o suficiente para você ir para a estrada e correr. Mas vamos lá. De um lado você tem o sujeito com a bicicleta milimetricamente testada, com a roupa certa, com o capacete, com a aguinha, ele tinha tudo favorável. E de outro lado, você tem alguém que não tinha isso. E quem foi que venceu? Quem venceu não foi aquele que tinha as melhores condições. Quem venceu foi quem teve mais força de vontade. Isso significa o seguinte, se você que está aí tem as condições favoráveis, eu recomendo que você preste atenção no seguinte, você tem que se esforçar. Porque não adianta ter a melhor bicicleta se você não coloca todo o seu empenho em cima da bicicleta que você tem. E se você é aquele que tem as dificuldades, eu tenho uma ótima notícia, foi ele que venceu a corrida. E esse vídeo mostra exatamente isso. Muitas pessoas, quando começam a ver as dificuldades, desistem. Muitas pessoas, talvez quando fossem ultrapassadas por aquele ciclista com a bicicleta perfeita e com o uniforme, ficassem com inveja, reclamassem da vida, reclamassem de Deus, dissessem que o mundo é injusto, fizessem um discurso contra a desigualdade, ou desanimassem ou deprimissem. Tem muita gente que faz isso. Mas aquele rapaz, ele falou assim, quer saber? Eu vou correr, eu vou fazer a minha corrida, eu vou me esforçar. Eu não vou ficar reclamando que a minha situação é desfavorável. Eu vou lá brincar de correr, eu vou tentar vencer. E ele acabou vencendo. Então, se você está passando por dificuldades, se você não tem uma bicicleta que não é a melhor do mundo, para de pensar nisso e reclamar disso e corra a sua corrida. Outro detalhe que é muito interessante nesse vídeo é, você reparou que lá no meio da corrida,
tinha um caco de vidro e os dois ciclistas se desviaram dele? Aquele caco de vidro não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com o enredo, mas ele estava na pista. E se os ciclistas não se desviassem daquele caco de vidro, acabava a história, acabava a corrida. Já que nós estamos conversando sobre você fazer bem o seu curso superior e você ter sucesso com as informações que você está tendo, informações que você já pode colocar em prática agora e que você vai colocar mais ainda quando você tiver o seu diploma e o seu conhecimento concretizado, todo ele nas mãos, por favor, toma muito cuidado. Qual é o caco de vidro? Para pensar, qual é o caco de vidro da minha vida? Será que é o jogo? Será que é bebida? Será que é pornografia na internet? Será que é discussão demais? Será que é ficar reclamando? Será que é lazer demais? Será que é balada demais? Eu não sei, você que tem que saber. Qual é o caco de vidro para você se desviar do seu caco de vidro para não prejudicar a sua corrida? Outra coisa que eu gosto nesse vídeo é que quando o chicano vence a corrida, ele fica feliz, e você, quando vencer a sua corrida, vai ficar feliz, mas você vê que sempre tem alguém, o amigo lá, comemorando, feliz. Você produz felicidade para você e para quem gosta de você. Você produz para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio ou avô, um orgulho absolutamente extraordinário pela sua realização. Você produz para os seus filhos, sobrinhos, um exemplo de superação. Então, está valendo muito mais do que um diploma, está valendo muito mais do que uma melhoria na sua remuneração. E, se você reparar, o que tinha a melhor bicicleta, quando termina a corrida, ele confraterniza com o outro. Eles conseguem entender que aquilo ali foi só uma disputa, que foi esporte, que não foi um problema pessoal. E troca água, ele leva o lenço do chicano, certamente vai ser para ele, como técnico, uma lembrança de que não basta ter a melhor bicicleta, então aquilo ali vira um troféu, o troféu da corrida que ele perdeu. Mas, de tudo que eu queria falar desse vídeo com você, o mais importante é dizer que naquele momento em que o chicano resolve correr, apesar de tudo, apesar das dificuldades, ele estava disputando e venceu um técnico de ciclismo olímpico. E ele criou uma nova oportunidade para a vida dele. Porque aquele técnico, quando deu o cartão, ele certamente estava pensando, se esse rapaz se dispõe a correr contra mim, com uma bicicleta ruim, sem o capacete, sem a água, sem o que ele precisava, imagina a hora, e vence, imagina a hora em que eu der uma bicicleta boa para esse rapaz. Esse rapaz vai virar um campeão olímpico. E eu posso assegurar isso para você. Se você parar de reclamar das coisas, se você esforçar, se você suar a camisa, se você se desviar do caco de vidro, vão aparecer oportunidades. Você não tem como prever o que vai acontecer, mas eu garanto para você que sempre, e a minha experiência toda é, sempre que você faz a sua parte, você vai conseguir oportunidades fantásticas. Tem muita conversa a respeito de fatores do sucesso. Eu posso assegurar a você que, em termos de universidade, você tem um ótimo equipamento. Em relação ao resto da sua vida, eu não sei, inclusive, se você quiser conversar sobre isso, você entra lá no meu site, já te disse, www.williamdouglas.com.br, tem lá um Fale com William Douglas, você pode conversar comigo, pode mandar um e-mail. Aliás, nesse site tem lá um livro de download gratuito para você, tem vários artigos, várias dicas, vários artigos, você tem acesso a todo esse material, várias perguntas já respondidas lá no canal do YouTube, tem tudo isso à disposição e mais tudo que você tem aqui na Unicesumar. Então, você tem bastante equipamento, mas tenha também a força de vontade. Se eu for falar com você sobre como passar em provas e concursos, eu vou ter que te contar o seguinte: depois que enquanto eu estava sendo reprovado, o pessoal me olhava com um rabo de olho, tinha um risinho, tipo assim, esse cara é um fracassado, mas eu tinha que correr a minha corrida, e eu fui lá e eu consegui me superar. Mas nessa época da reprovação, eu me lembro que eu perguntei para várias pessoas que já tinham passado em concurso,
como que eu fazia, eu pedi socorro. Eu, como sei que o primeiro colocado é o sujeito que tinha a maior nota, eu procurei algumas vezes os primeiros colocados e falei assim, me ensina a estudar, me ensina a me organizar, me ensina a ver o que vai cair, me ensina alguma coisa para me ajudar, porque está difícil. E sempre que eu procurei essas pessoas, eu recebi respostas bem carinhosas, bem amorosas, bem solidárias. Um disse assim, se vira, cara. Outro disse, dá teu jeito. Outro se impertigou e falou assim, faz o que eu fiz, vai estudar. Ou seja, eu não tive apoio. Você tem apoio, mas eu não tive apoio. Pelo menos aqui na universidade você tem. Em casa eu não sei, espero que tenha. Mas na universidade você vai ter apoio. Quando eu passo no concurso, quando eu supero as dificuldades, eu costumo dizer que toda terra prometida tem um deserto antes, certo? Quando eu consegui passar, e aí eu fui primeiro colocado em vários concursos, eu curiosamente comecei a ouvir a pergunta que eu fazia. Eu recebia pessoas me procurando, falando assim, William, como é que estuda? Como é que você conseguiu ser o primeiro colocado em tantos concursos? O que é que você fez? Qual é o caminho das pedras? Qual é o segredo? Eu sabia que não tinha segredo nenhum. Ter sucesso, seja em concurso ou na iniciativa privada ou no plano pessoal, é o resultado de um conjunto de atitudes, de técnicas e de comportamentos que você vai fazendo e que vão dar resultado. É só semeadura. Você colhe o que você semeia, você tem que aprender a semear a semente certa e cuidar bem, você vai colher uma coisa boa. As pessoas começaram a me procurar e eu poderia dar a resposta que eu ouvi. Eu poderia seguir o exemplo que me deram, que é o do individualismo, que é o do cada um por si. Mas o que aconteceu? Eu tinha formação cristã na Bíblia e quero deixar bem claro uma coisa, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de princípios, de valores que resultam em sucesso. Então, independente da sua religião, se você tem religião ou não, ou qual seja, ou se você é ateu, o que eu vou falar aqui se aplica para qualquer coisa. Por exemplo, a Bíblia fala da lei da semeadura, tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu posso aprender isso na Bíblia, mas se eu fizer um curso de agronomia, eu vou aprender isso. Que você, se semear feijão, você não vai colher abacate, meu irmão. Ou então, eu posso não ir para uma universidade, mas eu posso ficar do lado de um lavrador e eu também vou descobrir que tudo que o homem semeia, ele vai colher. E isso que eu quero falar para você. Você aqui, e por isso eu te dei parabéns no início dessa conversa, você está semeando uma coisa boa para você. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. Nesse livro, a Bíblia, eu fui ensinado a tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. A Bíblia diz lá em Tiago o seguinte, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu sei ajudar e não ajudo, eu estou errado. Dentro da melhor visão da Bíblia, pecado não é só fazer coisa errada. Pecado é, podendo fazer coisa certa, não fazer. Daí, o que aconteceu? Eu comecei a ajudar as pessoas. Eu comecei a dar resposta e dizer como que estuda, como se organiza, como faz o quadro horário, como usa o cérebro, como usa a memória. E o resultado disso é que começou a dar fila para o pessoal aprender. Quem queria passar em concurso começou a procurar, ninguém fazia isso, ninguém parava para ter tempo, tinha tempo, nem preocupação em ajudar os fracassados, os reprovados. Só que eu, por causa dessa minha formação, desse valor que me foi incutido pela minha família, eu comecei a ajudar. Resultado disso, eu comecei a ser muito procurado. Era tanto procurado que eu não tinha mais tempo de trabalhar como juiz, porque era todo mundo me fazendo pergunta. E como eu não queria deixar de ajudar e como eu precisava produzir como juiz, eu falei, eu tenho que criar uma solução, um método. Tudo na vida tem método. O que eu fiz? Tudo que eu sabia sobre como passar em concurso, eu botei no papel. E a minha ideia eu vou fazer um livro. Esse livro, quem quiser passar em concurso, pega o livro, lê o livro e eu só vou ter que tirar as dúvidas depois. O livro ficou com 700 páginas e eu levei para 5 editoras, todo animado, todo entusiasmado, achando que ia publicar o livro, e as 5 editoras disseram não. As 5 editoras reprovaram o livro. Disseram que não ia vender, que era grosso demais, que não era matéria de prova. Os motivos variaram, mas a resposta foi sempre não, 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 não e não. Só que eu já tinha treino em ser rejeitado.
Ser rejeitado não era um problema. Para mim, ser rejeitado não é um problema, porque para mim o não é só um sim à espera de ser conquistado. Cada não, para mim, está valendo como uma lição de como conseguir um sim depois de amanhã. O que eu fiz? Eu falei, bem, eu vou ver qual o problema. Será que o problema é com o livro ou será que o problema é com as editoras? Porque eu sabia que o conteúdo que estava ali era bom, eu sabia que aquilo funcionava, foi o que me fez passar. Foi tudo que eu aprendi sobre como passar, como ter sucesso. Bem, o que eu fiz? Eu imprimi o material, fiz 20 xerox, encadernei, dei para 20 pessoas diferentes e perguntei se eles gostaram e todos gostaram. Ora, então o problema não é com o livro, o problema é com as editoras. E a Bíblia ainda fala que a pessoa que se arrisca é que conquista as riquezas. A pessoa que tenta é que consegue alguma coisa. Você vai errar 100% dos tiros que você não der. Você precisa arriscar. O fato de você estar fazendo um curso, você está se arriscando. Você está se arriscando a ser reprovado, porque se precisar para você saber que precisa estudar mais, você vai ser reprovado. Você está se arriscando em fazer um investimento, você está arriscando o seu tempo, você está fazendo todo um investimento. Isso não é fácil. Isso não é algo que você possa desistir. O que eu fiz? Eu falei, eu vou me arriscar. Já que nenhuma editora quer publicar o meu livro, eu vou criar a minha editora, vou apresentar meu livro para mim e aí eu publico meu livro. Não é uma boa solução? Não é uma alternativa? Pois foi o que eu fiz. Criei minha editora, apresentei o meu livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando meu livro. É esse livro aqui, Como Passar em Provas e Concursos. É um tanto grosso, eu sei, mas se alguém quer passar em concurso, tem tudo que eu sei sobre como passar em concurso. Depois eu fui correr a maratona, você já sabe que eu sou maratonista, e eu vi que as técnicas que estão aqui funcionam também para correr maratona. Foi correndo maratona que eu emagreci 23 quilos, que eu aprendi um monte de coisa. E as pessoas reclamam que o livro é grosso demais. Mas como eu sou cristão, quero ajudar o próximo, eu também fiz o resumo. Então, se você acha que é grosso demais, começa devagarzinho. Agora, por que eu estou falando disso aqui? Eu estou falando disso para você porque dentro desse livro fala basicamente sobre como estudar, como se organizar e como fazer provas. E eu sei que talvez você tenha muitas dificuldades. E a gente quer na universidade que você supere essas dificuldades para você conseguir o diploma e o conhecimento que deve vir junto com o diploma. Por exemplo, eu sei, pela minha experiência pessoal e por tudo que eu conheço dos meus alunos, que tem gente que quando está estudando está pensando em namoro, praia, trabalho, problema, internet, o que for. E quando está fazendo essa outra coisa melhor, está sentindo culpa ou remorso porque devia ter estudado. Talvez essa seja a sua realidade. Na hora de estudar você pensa no lazer, deseja lazer, e na hora do lazer, em vez de curtir o lazer, você fica sentindo culpa porque não estudou. Você passa por isso? Eu conheço um monte de gente que marca para começar a estudar às 8 ou para assistir a aula às 8, deu 8h05, fala, vou começar às 9, então vou começar amanhã. Isso não acontece com o jogo de futebol, que ele chega para o segundo tempo, isso não acontece com festa, porque chega atrasado e ainda pergunta o que aconteceu na festa antes de eu chegar. Então tem alguma coisa errada. Quantas são as pessoas que levam o livro para um final de semana, para um feriadão, para dar uma estudadinha, dar uma lida, e passa o final de semana todo, não olha o livro, não olha o material, e no final do final de semana, simplesmente chega, quando vai guardar o livro, se ofende, pratica auto-bullying. Fala, eu não presto, eu sou um vagabundo e tal. Será que é o seu caso? Olha só, deixa eu te dar uma orientação. Se você dividir o teu horário, e na hora de você que vai fazer isso, não é papai, não é mamãe, não é outra pessoa, você vai organizar o teu quadro horário, você vai colocar ali, de segunda a domingo, o que você vai fazer em cada horário, você vai fotografar aquilo ali, e aí você vai definir os horários que você vai dedicar para tudo que é importante na sua vida. O teu curso superior, mas também o teu momento de lazer, também o teu momento de descanso, também o teu momento de trabalho, é tudo que você precisa fazer. E aí veja, se na hora que tiver ali de estudo, você só estudar, eu garanto que o seu estudo vai render mais.
O teu primeiro problema não é arrumar mais horas para estudar, o seu primeiro problema é nas horas que você marcar para estudar, você estudar, em vez de ficar pensando na praia, ou no passeio, ou nos problemas. Porque tem muita gente que fica pensando em problema e esquece que a melhor forma não é melhor, uma das formas de resolver o problema é melhorar de vida. Então, você precisa, para resolver o problema, às vezes você tem que pensar no problema, enfrentar o problema, mas às vezes você tem que falar assim, não, está na hora de pensar no problema. Você vai fazer o teu quadro horário e na hora de estudar, você vai estudar, o estudo vai render mais. E na hora que estiver no lazer, você não vai ficar sentindo culpa, porque na hora de estudar, você estudou. Eu te garanto que o seu estudo vai render mais e que o seu lazer vai render mais, e você sabe que eu estou falando a verdade. Então, muitas das coisas não tem nenhum grande mistério, é só uma questão de organização. Das coisas que você precisa fazer, por exemplo, você precisa ter a hora de dormir. E eu conheço muita gente que na hora de dormir fica pensando em todos os problemas que passam na sua vida. Só que não é a hora de você pensar em problema, é que se você ficar pensando em problema, você vai ter insônia, você vai dormir mais tarde, você vai dormir agitado, vai estragar o teu sono, no outro dia de manhã você já vai acordar todo arrebentado. Vou te dar um conselho, na hora que você for dormir, o seu cérebro vai começar a mandar os problemas, porque você vai dar uma relaxada, aí o cérebro fala, opa, é a hora que o patrão está tendo tempo para pensar, vamos passar a lista dos problemas para ele. Mas é nessa hora que você tem que dizer para você o seguinte, olhar para o teto, agradecer o teto que você tem, olhar para a cama, agradecer que você tem uma cama e chegar e falar assim, olha, quer saber? Eu tenho que matar um leão amanhã cedo, mas eu não preciso passar a noite com um leão, não é agradável passar a noite com um leão. Eu agora só vou ser grato pelo que eu tenho, pelas oportunidades, pela vida que eu tenho, vou agradecer a Deus e vou dormir, vou descansar bem, vou recuperar o meu corpo, recuperar o meu espírito. Amanhã de manhã eu penso no leão. Tem gente que fica pensando qual frase que diria para aquela pessoa que te ofendeu, e aí fica bolando a frase perfeita, mas podia estar dormindo, podia estar descansando. Tem gente que fica no controle remoto, roda canal e não assiste nada. Todos esses são programas que a gente tem, emocionais, ruins, armadilhas mentais, que atrapalham o nosso sono, e ao atrapalhar o nosso sono, atrapalham o nosso crescimento pessoal, porque no outro dia a gente está cansado e a gente vai render menos. Então veja, dentro nessa nossa conversa sobre como melhorar o seu desempenho, eu quero dizer o seguinte, olha, parabéns pelo que você está fazendo, eu quero dizer que você está correndo uma corrida boa, que você tem que se orgulhar dela, ter orgulho de você, do que você está fazendo, se preparar para enfrentar isso com motivação, com conhecimento, e eu queria te pedir para que você desse uma atenção muito especial à administração do tempo. Como organizar o seu tempo? As pessoas normalmente têm falta de tempo e você vai estudar o caso de falta de tempo, não é falta de tempo, é porque a pessoa não se organiza. Ou então é porque a pessoa não está realmente comprometida com o resultado. Porque quando você tem que realmente você quer alguma coisa, o tempo aparece. Se eu arrumar para você passagem para você ir para Nova York, você acompanhante, hotel, tudo pago, com tudo certinho, ainda dinheiro extra para gastar, eu te garanto que você vai arrumar um tempo para ir. Só que a gente está querendo que você vá para Nova York, se é esse o seu plano, com o seu próprio dinheiro. E para isso vai levar um tempo. E para isso você vai precisar fazer um esforço. A administração do tempo normalmente ou é falta de organização, ou é falta de interesse, ou então a pessoa realmente tem menos tempo. Ela trabalha, ela mora longe, ela tem um parente doente, ela tem, de repente, alguma pessoa com algum tipo de necessidade especial na família, e essa pessoa, ao contrário daquele outro que o pai banca tudo, ao contrário daquele outro que tem maiores facilidades, com certeza vai ser mais difícil para ela. Com certeza vai ter começado o curso superior mais tarde, mas isso não significa que ele não consegue fazer o curso superior. O que eu quero dizer é aquela história da corrida. Você não tem que ficar pensando no que você não tem, você tem que pensar no que você tem. Não perca seu tempo, sua energia, sua alegria pelas coisas que você não tem ou pelas coisas que você nunca vai ter. Invista o seu tempo, a sua energia, os seus esforços nas coisas que você tem e nas coisas que você pode vir a ter. É muito mais produtivo. Então,
As pessoas que têm dificuldade porque trabalham, porque já têm família constituída, porque mora longe, qualquer que seja a sua situação de dificuldade, a solução disso passa por aprender a administrar bem o seu tempo. E eu vou te dar a minha experiência. Eu trabalho com concurso, meu primeiro concurso foi com 13 anos e eu fui reprovado. Eu estou com 47. Nesse período aí, de 34 anos, eu já descobri que, assim como no filme que eu passei para você, tem muita gente com uma ótima bicicleta, mas que não se esforça e não leva. Claro que se esforçar e tem uma boa bicicleta, beleza, ótimo. Mas tem muita gente que não faz isso. E tem muita gente que tem uma bicicleta ruinzinha, mas que vai para a pista e ganha corrida e aparecem as oportunidades. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu espero que você vá com toda a disposição para cima da bicicleta que você tem, seja ela maravilhosa ou nem tanto, e que você vá correr a sua corrida. Dentro disso, vamos dar uma atenção especial à administração do tempo. E aí eu quero dar 5 dicas para você. E é fácil, eu vou usar um processo de memorização. É o processo mnemônico. Eu crio uma palavra, uma frase, uma música e eu vou encaixando coisas. Por exemplo, você já tem decorado as vogais. A, E, I, O, U. Eu vou te dar 5 técnicas que vão ser maravilhosas para aumentar o seu desempenho, a sua administração do tempo. A, E, I, O, U, tá? Já decorou. A, E, I, O, U, tá decorado. A, autodisciplina. Você que tem que tomar conta da sua vida. Você não precisa ser fiscalizado por ninguém. A tua família pode te ajudar, o mediador pode te ajudar, mas você tem que ser o primeiro responsável por tomar conta de você. Autodisciplina, é você que vai se dar disciplina. Você pode, para ter sucesso, você pode viver a vida de 2 formas, com disciplina ou sem disciplina. Para você conseguir vencer obstáculos, com disciplina funciona melhor. Então, autodisciplina e altas doses de disciplina. É o A. Estudar, tem que estudar muito, não tem jeito. Você não vai conseguir terminar o seu curso, nem vai conseguir melhorar de vida, nem vai conseguir melhorar no emprego se você não estudar. Tem que ler, tem que assistir aula, tem que revisar, estudar. A, I, higiene. Claro que eu sei que higiene tem H, só que como eu estou criando um processo de memorização, eu posso dar essas roubadinhas. A, I, higiene. O que tem na sua vida que você pode cortar que não vai fazer falta? Ou o que tem na sua vida que você pode cortar grande parte e que não vai fazer falta? Por exemplo, jogar baralho. É legal, mas você não precisa passar a noite inteira, você não precisa passar o domingo inteiro. Nós estamos, no Brasil, todo o início de ano, existe uma coisa chamada BBB. Você não precisa assistir o BBB, é legal, de repente tem gente que acha legal, só que eu acho mais legal conseguir um emprego melhor, eu acho mais legal conseguir um diploma e o conhecimento que o diploma traz no nível superior, eu acho melhor melhorar de vida. Tem muita gente que fica lendo revista, é legal ler revista? Mas tem gente que fica lendo revista e sabe tudo sobre como está a vida amorosa da atriz fulana de tal. Se ela separou, se não separou, se foi traída, se não foi traída. Lindo, mas isso não muda a tua vida. Então tem coisa que é higiene, que é você cortar da tua vida, cortar da tua história, simples assim. O que você pode cortar que não vai fazer falta? O que você pode cortar que vai te abrir tempo para estudo? Você não pode cortar lazer, você não pode cortar atividade física, você não pode cortar estudo, você não pode cortar sono. Você pode cortar o excesso disso. O excesso você corta, mas você precisa dormir, você é humano, você precisa ter um momento para você descansar. Então, é o I, higiene. Cortar o que é inútil e reduzir o que está em excesso. Extremamente importante você ter 1 dia por semana em que você descansa do trabalho e do estudo. Se for muito difícil a sua vida, pelo menos meio dia de descanso. Até lutador de MMA faz isso. Então você tem que ter um momento de você relaxar, é o momento que você vai dar uma atenção especial para a esposa, para o marido, é o momento que você vai fazer a coisa que você gosta, pode ser jogar o baralho, o que for, pode ser uma leitura recreativa, você que sabe, é a sua vida, são as suas escolhas, mas A, E, I, O, organização, fazer o quadro horário. Se você ingressar lá no meu site, tem lá a administração do tempo, eu repasso todas essas dicas aqui, o mais importante com você. Então você entra no site, vai na parte de administração do tempo e ali você baixa o quadro horário e eu vou te ensinar A, E, I, O, U, utilidade. O que você faz que você pode fazer estudando?
Eu sei de caminhoneiro que baixa o MP3 da aula e está com o estudo na boleia. Vai para a estrada e vai ouvindo. Eu não sei aonde que você estuda ou como você estuda, mas eu gostaria que você procurasse dar utilidade. Por exemplo, fila de ônibus, fila de banco. Tem gente que fica batendo papo, tem homem que fica olhando mulher, tem mulher que fica olhando mulher. A mulher também gosta de ficar olhando a outra, como é que ela se vestiu, como é que não se vestiu, se maquiou direito ou não. Está todo mundo olhando mulher. Homem olha mulher, mulher olha mulher. E tem gente que está estudando, está com um livro. Ok? A, E, I, O, U. Administração do tempo. Tudo isso vai fazer uma absoluta e extraordinária diferença na sua história dentro da Unicesumar e na sua história de vida. Esses são só 2 dos dados. Eu queria dizer para você que tem muito mais conversa que a gente pode ter, mas que é o que eu queria te passar nesse primeiro momento. Para mim é muito importante você entrar no site, dar uma olhada nos vídeos, dar uma olhada nos artigos, tem muita coisa boa ali, e nessa parte de administração do tempo, tem um PEV que é todo um livro para você baixar ali de presente para você, tem um monte de coisa e tem todo o material da Unicesumar. Mas eu quero terminar, eu falei de corrida, você já sabe que eu gosto de corrida, e eu quero terminar com um vídeo sobre corrida. Por favor, assista comigo um vídeo sobre uma É isso aí, com certeza você conhece essa moça, Gabriele Andersen. Ninguém que conte a história das Olimpíadas ou da maratona ou dos esportes, qualquer tipo de história que vai se contar, vão falar da história dessa mulher. Por quê? Porque ela ganhou o primeiro lugar, porque ela foi a campeã, porque ela subiu ao pódio? Não. Todo mundo admira essa mulher porque ela não desistiu da corrida dela. E se você reparar, ela recusa a assistência médica. Porque se ela recebesse assistência médica, simplesmente ela ia ser desclassificada e ela queria cruzar a linha de chegada. Era o plano dela, era o objetivo dela, é a corrida que ela escolheu. Ela queria levar isso para casa. E por isso ela recusou a assistência. E foi ali, trôpega e tal, daquele jeitão todo feio,
Assim como é feio quem está fazendo, quem vai rala, quem faz dificuldade, não é bonito. Essa corrida, quando você está ali no esforço, na superação, não é bonitinho, não é elegante. Mas a pessoa está correndo, e se ela fizer isso, ela vai chegar lá, e ela cruzou a linha de chegada, e aí vai o pessoal e socorre. E o mais interessante dessa história é que depois dessa história, desse evento, o Comitê Olímpico se reuniu e simplesmente mudaram a regra do jogo. Eles falaram assim, olha, daqui a pouco vai aparecer um outro maluco igual essa mulher que vai estar precisando de assistência, não vai aceitar para não ser desclassificado porque quer cruzar a linha de chegada, quer terminar a corrida e alguém vai morrer, a gente tem que mudar a regra. E mudou a regra. Essa mulher não só cruzou a linha de chegada, como ela mudou a regra do jogo. Por quê? Criaram uma nova regra, e é a chamada cláusula Gabriele Anderson, que diz que o atleta pode receber auxílio médico sem ser desclassificado. E é essa última conversa que eu queria ter com você hoje. Talvez você conseguir o seu sucesso seja mexer com a regra do jogo. Vamos mexer com a regra do jogo. Só que você já pode ter assistência. A Unicesumar está aqui para te dar a assistência. A gente vai te dar o conhecimento para você merecer o diploma e fazer o diploma e o conhecimento que vem junto, mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar a história da sua empresa, mas você já tem assistência. Você tem o professor, você tem o polo, você tem o mediador, você tem o tutor, você tem a biblioteca, você tem acesso à assistência aí médica para realizar o seu sonho. Eu quero agradecer a sua atenção, quero desejar boas corridas, parabenizar pela corrida que você está correndo e te desejar que você se prepare, se organize para cruzar a linha de chegada, porque depois da linha de chegada tem muita coisa boa te esperando, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus.